Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui. Feliz demais com a notícia da Ana, uma quinta filha desse casal que amamos tanto, Camila e Café, nosso querido pastor Café. Difícil vai ser aturar Café, tirando onda, porque foi ele que fez o parto da Ana. Ana nasceu em casa, na banheira, e nem a doula tinha chegado. Café que fez. Então segura a tua onda que o Café vai vir com tudo, né? Aquele jeitinho dele. Muito maluco, né, cara? Muito maluco. E aí, depois de um tempo, ele está no prazo, ele foi no urologista para fazer vasectomia, né, depois de muita insistência, nossa, e de muitos. Eu acho que o pai dele é o que mais insiste, o vovô, o Washington. E aí, tem que cumprir um prazo agora, né? Você vai no urologista, tem que ficar 60 dias para ver se você desiste ou não. E aí, Café, de vez em quando, a gente conversando, acho que eu não vou fazer não. Eu falei, meu Deus do céu. Só Jesus na nossa vida aí, mas é mais. E a Ana é linda, como vocês viram, está super bem. Deus é bom, tem cuidado dessa família que a gente tanto ama. Cuidado da Camila. Camila, eles são muito calminhos, né, cara? Muita doideira, né? A gente fica, eu nervoso, que leva logo para o hospital para ver se está tudo bem. Ele, não, está tranquilo. Camila, logo depois de ter parido, subiu uma escadaria danada da casa deles lá, foi para o hospital, como se nada tivesse acontecendo. Só Deus na nossa vida, né? Porque na vida deles está tudo tranquilo. Mas é isso. Queridos, eu quero reforçar um aviso. Eu aviso para o próximo sábado. Nós teremos o Café da Manhã dos Casais. E nós já temos 80 casais inscritos. Ótimo, maravilhoso. Mas você ainda pode fazer parte. Você que ainda não fez a inscrição. E tem muita gente achando que o Café da Manhã dos Casais é apenas para quem deseja ir no retiro de casais. Não é, também. Porque é o momento que é lançado o nosso retiro de casais, você pode fazer a inscrição. Mas o evento por si só é um evento maravilhoso para o nosso casamento, para a nossa igreja, para a nossa comunhão também entre os casais. Quem vai vir falar é o pastor Felipe Teles. Ele, assim, sempre me abençoa muito. E em especial no tema casamento, o Felipe sempre é um homem usado por Deus. Teremos aqui um café maravilhoso, um tempo de comunhão, de adoração a Deus, palavra. Então você deve fazer parte, mesmo que você pense, eu não vou no retiro. Isso não está ligado, participar do café, ter que participar do retiro ou pensar em participar do retiro. Não tem nada a ver, assim, é claro que você vai poder participar do retiro fazendo inscrição no café ou depois, se sobrar vaga, mas, enfim, você deve participar também. E outra coisa que foi lembrado, e isso é muito comum na nossa comunidade, é que você pode fazer desse momento para trazer um convidado, trazer um casal, um amigo, para conhecer a Cristo, conhecer a comunidade de fé, conhecer o nosso movimento com os casais. Também é um momento muito oportuno. E para aqueles que são membros da igreja, se você, eu quero participar, tem um valor, nesse momento eu não posso participar por conta desse valor. Você não vai deixar de participar por conta disso. Você vai procurar o Vinícius, que é o nosso presbítero, que é o líder do Ministério de Casais, e a gente vai dar um jeito e você vai participar. Se o problema for financeiro, você não vai deixar de participar, e com toda a descrição, ninguém vai ficar sabendo, a não ser ele, nem eu ficarei sabendo, e você vai participar com o seu cônjuge, ok? Então, faça a sua inscrição. Nós já temos 80 casais, mas gostaríamos que você também participasse. Muito obrigado, Hortência. Hortência, vocês sabem que é um patrimônio imaterial da igreja, né? Merece palmas. Eu, particularmente, sou muito grato a Deus pela vida da Hortência. E lembro todas as manhãs que eu buscava ela lá na padaria Versalhes, ela e Renatinha, para levar tudo lá para a escola, e ela sempre com essa alegria, essa disposição. E eu falava, Hortência, eu quero buscar você em casa. Não precisa, que você vai ter que entrar no condomínio, não sei o quê. Ela ia lá, passava, estava lá esperando, sentadinha, bonitinha.
e sempre foi um instrumento de Deus na minha vida para me dar gás. Tinha domingos, alguns domingos foram difíceis, e ela estava lá com essa alegria, sendo instrumento de Deus na minha vida. Vamos parar de falar, vamos pregar. Queridos, abra comigo no Salmo 150. Eu sempre quis pregar no Salmo 150. Sempre achei muito difícil. É o salmo que fecha o livro de Salmos, o Saltério, e é um salmo de louvor. Eu falei, meu Deus, como é que eu aplico isso? Em especial numa série como essa, o último sermão da série Oxigênio. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus? Série Oxigênio, o novo gás para 2026. Como foi dito no domingo passado, né? Praticamente tem uma ideia, meio que no senso comum, de que o ano passa a girar depois do carnaval. Então, que o Senhor nos dê gás para esse ano, através da sua palavra. Diz assim, o Salmo de número 150, a partir do primeiro verso. São apenas 6 versos e leremos o Salmo inteiro. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louve-no em seu magnífico firmamento. Louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louve-no ao som de trombeta. Louve-no com lira e com harpa. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Mais uma vez o verso 6. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Ainda de pé, vamos orar. Senhor, graças te damos por essa manhã. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Te louvamos porque o Senhor nos permite ter esse momento tão maravilhoso. O culto para as nossas vidas não é um evento, uma agenda nossa. Não, é um encontro contigo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Criador, o Deus das nossas vidas. É um encontro com a tua igreja, com o próximo. Louvado seja o Senhor por isso. E queremos nessa manhã, Pai, ouvir a Tua voz através da Tua palavra, a despeito de quem prega, a despeito de quem ouve. Somos muito limitados, mas o Teu Espírito Santo nesse lugar é suficiente para ministrar aos nossos corações. E clamamos por isso, pela Tua intervenção, pelo Teu mover, pela Tua ministração. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, pensando nessa temática de oxigênio, de gás para a vida, algo que sim, Deus é capaz de produzir, Deus é capaz de gerar nas nossas vidas, eu lembrei o que a falta de oxigênio também pode gerar nas nossas vidas, a falta de gás. E lembrando dessa questão de gás, oxigênio, respiração, eu lembrei de um evento, assim, bem estranho na minha vida, emblemático também, que foi no ano de 2020. Todos lembram, né, a questão da pandemia. Eu não peguei Covid, pelo menos no primeiro momento, e quando peguei eu não senti nada. Enfim, só foi detectado, diagnosticado, porque eu tive que fazer o exame, porque a Renata pegou, e aí viram que eu tinha pego também. Fiquei uma semana de molho em casa, né, agitado do jeito que eu sou. Imagina como é que foi isso. Mas enfim, já era o momento que todo mundo podia ir para a rua, mas logo no início todo mundo ficou preso em casa. Achávamos que seria por 15 dias, depois 30, depois 40, quando vimos era algo bem extenso. E nesse período, porque foi de março para frente, quando chegou no mês de maio, no mês de junho, é um mês para a galera que conhece mar aqui, que gosta de surfar, é um mês quando o mar começa a ter uma regularidade de ondas, né? E eu comecei a ver aquela galera indo para a praia, publicando no Instagram, botando nos grupos de WhatsApp que a gente tem de surf, mas era proibido. Não podia ir para a praia. Como eu via também gente sendo aguardada na areia pela guarda municipal, pela polícia. E eu assim, não vou pagar esse mico e também como um cristão vou cumprir, né, a determinação das autoridades e não vou dar um mau testemunho. Fiquei em casa igual um siri na lata, né, querendo ir para a praia, e alguns amigos não usados por Deus, mas vocês sabem por quem, instigando, mas eu não fui. Mas quando foi liberado para atividades outdoor ou fora, né, de casa, e em especial na praia, eu fui à praia.
E eu lembro que nesse dia eu fui à praia com 2 amigos queridos e nós fomos para o Rio. E assim, a ideia primeira, porque o mar estava grande, era pegar onda na Macumba, na praia da Macumba. Eu costumo dizer aqui na igreja que a Macumba na minha vida é uma bênção, a praia da Macumba. E chegando lá estava muito cheia, muito cheia. Tava o que a gente chama, a Renata até falou para não ficar falando desses gírias, né? Tava um crowd danado lá. Enfim, eu falei, gente, vamos andar mais um pouquinho, vamos cair lá no CCB, que é a praia que tem lá o negócio de acampar lá, o Camping Clube Brasileiro, isso aí. E aí, o CCB geralmente é um pouco maior do que a Macumba, né, em termos de onda. E assim, naquela fissura, porque eu sou um merrequeiro, hoje eu pego onda em mares muito pequenos, eu não tenho mais disposição, gás, nem estrutura física, dá para vocês perceberem aqui, né? Eu não estou no shape, para cair em mar grande, eu caio em mar pequeno. Mas naquele dia, e depois de tantos meses sem ir à praia, eu nem percebi, nem fiz alongamento, nada. Eu entrei, e o mar estava com um tamanho considerável. Talvez 1 metrão, 1,5 metros, assim, e isso para mim é um mar grande. Para quem conhece sabe que é um mar grande. E lá eu entrei, um dos amigos não entrou, foi sábio, ficou na areia. O outro entrou, não surfou nenhuma onda, saiu ileso. E quando eu estava lá dentro d'água, e assim, tão juvenil na minha ideia, que quando veio a primeira série, eu, em vez de pegar a última onda da série, eu peguei a primeira onda da série, que a série são as ondas maiores. E quando eu peguei essa primeira onda, foi uma beleza, porque eu dropei essa onda. E ali eu consegui andar talvez uns 5 segundos na onda. E vocês acham que é pouco, mas 5 segundos é 1, 2, 3, 4, 5. No 5º segundo, eu olhei para aquela parede enorme e percebi que não ia conseguir passar aquela parede, que ia fechar em cima. Eu virei a prancha para a areia, abaixei mais e tentei segurar o máximo para que eu não fosse derrubado e fosse deslizando até a areia. Só que o espumeiro era um espumeiro maior do que esse teto aqui, do chão aqui do tablado até o teto. Quando ela bateu por trás, ela me jogou para o alto. Eu caí lá no CCB muito fundo. O fundo lá é mais profundo mesmo. O fundo que eu falo é onde está a areia. O strap arrebentou. O strap é aquela cordinha, tem gente que chama de lash. E eu sem gás nenhum, passei uma dificuldade. Porque eu rodei tanto e durante um período eu não sabia onde estava a superfície, onde estava o fundo. E eu fiz aquela oração rápida, né, distante. Senhor, me leva, guarda a Renata, guarda os garotos e cuida da igreja que é tua. Mas graças a Deus, em algum momento, não era um momento para eu estar com ele, eu consegui botar a boquinha assim, lá no... Peguei um gás, rodei, saí com muita dificuldade. É uma praia que quase não tem banhista, então não tem salva-vidas. Pelo menos eu fui livre também, Deus me livrou de não pagar o mico de ser tirado por um salva-vida, né? Que pra gente isso é um mico, mas é o certo a ser feito. E saí, não entrei mais, fiquei um bom tempo sem cair. Mas ali eu vivi 2 experiências, ou melhor, 2 sensações, que muitas vezes quando a gente está sem gás, a gente passa. Primeiro, eu senti que o ar foi embora e que eu estava ficando fraco ao ponto de desmaiar, não só quando eu estava embaixo d'água, depois em cima também. Mas mais do que isso, quando eu estava embaixo d'água, eu fiquei sem direção. Eu não sabia se eu tinha que remar para cima, ou nadar para cima, ou nadar para o lado, ou nadar para baixo. Foi uma sensação horrível, horrível, horrível. Eu estava perdido dentro d'água e sem oxigênio. Fiz essa oração numa fração de segundos e lendo esse texto, lendo dentro dessa questão da série, do oxigênio para a vida que alcançamos em Deus, eu lembrei que muitas outras situações da minha vida eu me encontrei também sem oxigênio para viver e sem direção. E lembrei que muitas vezes, nessa minha caminhada com Deus, nesses 30 anos, mais um pouco de 30 anos de convertido, muitas dessas situações, dessas vezes, foi até mesmo dentro da própria igreja. Servindo, trabalhando, frequentando cultos como esse que nós estamos frequentando,
mas sem aquele gás para a vida. E por conta de faltar o gás, o oxigênio que vem de Deus, até mesmo sem direção. Em muitas fases, em muitas situações, em muitos momentos em que eu precisava ter direção. Uma alma sem oxigênio, desse oxigênio que vem de Deus, se traduz numa vida sem direção. Sem direção. E ao mesmo tempo, lendo esse salmo, o último salmo do livro de Salmos, eu percebi que o livro de Salmos é um livro de orações, é um livro onde os salmistas escancaram a sua humanidade para Deus. E mesmo escancarando a sua humanidade, esse livro termina não com silêncio, não com um momento de contrição, mas termina com um grande grito de aleluia, de louvor a Deus. Um grande grito em que o nosso fôlego diz para Deus: aleluia, aleluia. Depois de lágrimas, crises e dúvidas, Deus demonstra, ou melhor, Deus mostra onde tudo termina na nossa vida com Ele, na adoração. É lindo saber que o destino final do coração redimido em Cristo, encontrado pela graça de Deus, é o louvor. O destino final do meu coração e do seu coração em Deus é a adoração, é o louvor a Ele. E esse movimento do nosso coração em resposta a Deus, sim, dá um novo gás para as nossas vidas. Dá um novo gás de Deus para as nossas vidas, diante das circunstâncias, diante das nossas lutas, que são reais, estão presentes. E hoje, de maneira sucinta, de maneira breve, eu quero meditar com vocês nesse salmo, clamando para que o Senhor devolva o fôlego dele para muitos que estão aqui. Clamando para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas esse gás, a fim de que possamos viver uma vida em louvor a Ele, em adoração a Ele, e nesse movimento o nosso coração se encha do fôlego de Deus para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu quero te convidar a respirar comigo. Respirar o oxigênio que vem de Deus, a partir do Salmo de número 150. Eu quero te convidar a olhar para a vida da maneira como de fato ela é. Dentro da realidade da vida, das circunstâncias da vida, das lutas que a vida nos apresenta, daquilo que estamos vivendo e que não podemos abrir, nem abrir mão, mas ignorar. Mas a partir de um novo movimento, um movimento em que o nosso coração é renovado, os pulmões da nossa existência são, repletos, novamente cheios do gás que vem de Deus. Respire comigo. Em primeiro lugar, eu quero te ensinar e me ensinar também, a partir das Sagradas Escrituras, que a adoração, a verdadeira adoração, começa fora de nós. O Salmo diz: louvem a Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento. Louve a Deus. A gente precisa entender que esse Salmo aponta para uma adoração que vai para cima, que vem de cima e vai para cima. Ela não começa com os nossos sentimentos. Não, a adoração não começa com as nossas necessidades, muito menos. Não começa a partir da nossa história. A adoração começa a partir de Deus, de quem Deus é. Começa com Deus. E eu acho lindo que a oração reformada sempre insistiu na direção de que quem define a adoração é o próprio Deus. É Deus que define a adoração. Em contrapartida, o nosso maior erro, o nosso maior problema é que muitas vezes não olhamos para cima, não olhamos para Deus, não definimos ou temos o nosso momento de adoração a partir dele, mas nos preocupamos muito com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos.
O maior problema humano é viver curvado sobre si mesmo. É ser incapaz de olhar para Deus, olhar para aquilo que Ele fez e para aquilo que Ele continua sustentando. Nesse movimento que eu amo e gostaria de fazer muito mais do que eu faço, eu tento pelo menos uma vez por semana, quando eu estou dentro d'água, eu tenho a oportunidade de falar para os meus amigos acerca de Deus, simplesmente apresentando a criação. O Salmo 19 diz isso. Adorar é levantar os olhos e ver Deus. Adorar é reconhecer quem Deus é. E que a adoração vem a partir não de nós, mas de fora, do próprio Deus, reconhecendo quem Ele é. É levantar os olhos, é sair da nossa mesmice, sair da nossa vida e olhar que existe Deus. Há uma diferença entre vir ao culto procurando algo ou esperando receber algo. De vir ao culto e encontrar alguém, esse alguém com letra maiúscula, esse alguém sendo Deus. É um olhar, é uma relação diferente. Muitas vezes vimos a um lugar como esse, pensando em receber uma bênção, em resolver um problema, em satisfazer algo que cremos ser necessário. Mas na verdade o que viemos fazer aqui, o que devemos fazer aqui é ter um encontro com Deus. Primeiro com Deus e depois com o próximo. Talvez você tenha chegado hoje aqui pensando: eu preciso receber algo. Eu necessito receber algo. E a partir de um salmo como esse, da própria palavra de Deus, Deus está te dizendo: antes de receber algo, veja primeiro quem eu sou. Entenda primeiro quem eu sou. Reconheça primeiro quem eu sou. Sabe por quê, queridos? A adoração de verdade é quando Deus volta a ocupar o centro do universo do nosso coração. O centro da nossa vida. Porque se não for assim, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, até achando que está adorando a Deus, mas você não está vivendo e adorando a Deus. Não. O pastor e teólogo já falecido Tim Keller tem um livro que vale a pena ser lido. E o nome desse livro é Deuses Falsos. E ele tem uma frase nesse livro que é muito boa. E que ele diz o seguinte: o que o seu coração mais ama, aquilo que você mais confia e busca, isso é o que realmente governa a sua vida. E a reflexão que essa frase traz para o meu coração e para o seu coração, é que muitas vezes aquilo que nós mais amamos, aquilo que mais confiamos ou buscamos, infelizmente não tem sido Deus. Aquilo que mais adoramos, aquilo que colocamos em primeiro lugar, muitas vezes não tem sido Deus. E o que a gente precisa, a partir desse salmo, a partir dessa ideia de que Deus deve ser o centro da nossa adoração, o primeiro na prateleira dos nossos afetos, o Deus das nossas vidas, o entendimento é que a adoração verdadeira começa quando Deus volta a governar o meu e o seu coração. E isso se dá quando levantamos a nossa cabeça e passamos a olhar para fora das nossas vidas e enxergar Deus. Passamos a não apenas correr atrás das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, mas passamos a nos importar com Deus, a colocar Deus no lugar que de fato é dele. O centro do nosso coração, do universo do nosso coração, o Deus digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, o Deus merecedor das nossas vidas. Em segundo lugar, esse salmo nos ensina que essa postura de adoração é uma postura que faz com que
ao termos uma memória daquilo que Deus fez, isso reabre os pulmões da nossa existência. Olha o que diz o verso 2: louvai pelos seus feitos poderosos. Isso é muito lindo, porque isso nos mostra que o louvor bíblico não é um louvor alienado da vida, não é um louvor ignorante das coisas, não. O louvor bíblico é um louvor inteligente, não é um louvor fundamentado em emoções apenas, não. Israel aqui, o povo que era convocado a adorar a Deus no Salmo 150, como nós somos convocados hoje, era um povo que adorava lembrando dos feitos poderosos de Deus. E o convite para as nossas vidas, a despeito das circunstâncias, a despeito das lutas que estamos passando, é lembrar o que Deus já fez. É lembrar de como Deus já nos resgatou. É lembrar de como Deus já curou, como Deus já nos libertou, como Deus já mudou o nosso coração, como Deus já operou alguns milagres na nossa vida. Isso gera um novo fôlego, isso gera gás de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa realidade. De homens e mulheres que conheceram a Cristo, que foram encontrados pela graça de Jesus. O Evangelho sempre nos chama à memória. E ao chamar a nossa memória, nos dá um novo gás quando lembramos da realidade da cruz. Cristo morto em meu favor, em seu favor. Ao lembrarmos da realidade da graça, não merecíamos, nunca merecemos, nunca vamos merecer, e mesmo assim essa graça nos alcançou. Ele morreu por mim e por você. Ao lembrarmos da fidelidade de Deus, eu posso falhar com você, com certeza falharei em algum momento. Você com certeza falhará comigo, falhará com seus filhos, pessoas que você ama. Eu falho com os meus filhos, falho com a minha esposa, que é uma pessoa que eu amo. Mas Deus não falha. O Evangelho sempre nos chama à memória para lembrar da cruz, ao lembrar da cruz, da graça e da fidelidade de Deus. E isso precisa encher os nossos pulmões, os pulmões da nossa existência, diante das lutas que estamos enfrentando, ou que iremos enfrentar. Saber quem Deus é, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, precisa fazer diferença na nossa vida. Precisa fazer. O pastor John Piper insiste, num livro também igualmente maravilhoso, Em Busca de Deus, que a adoração, a verdadeira adoração cristã, nasce da contemplação da glória de Deus. Faz essa total diferença sabermos quem Deus é. Olha o que ele diz: a adoração é uma resposta interior à visão da grandeza e da beleza de Deus. Queridos, nós não podemos perder de vista a verdade de que o Deus que é grande, majestoso, sublime, digno de todo louvor e de toda glória, é o Deus que chamamos de Pai, é o Deus que veio ao nosso encontro, é o Deus que muda a história, é o Deus que conduz a história, é o Deus que nos ama. Isso precisa mover no nosso coração em direção a Deus, num movimento de adoração, de resposta. Pessoas que sofrem ou com a falta de oxigênio ficam confusas, né? Um desmaio. Precisamos do oxigênio para que o nosso corpo funcione de maneira adequada. Eu não sei se você já experimentou algum momento em que o ar lhe faltou e você foi perdendo a consciência, foi meio que caindo, desmaiando. Eu já vi alguém assim. É a realidade. Quando esquecemos quem Deus é, quando esquecemos da realidade da graça de Deus, essa graça que nos alcançou, ficamos extremamente confusos diante da vida. É como se o oxigênio de Deus faltasse, e falta mesmo. E aí, o movimento de fé vira um peso. O culto que frequentamos a cada domingo, apenas uma rotina. O serviço, mais uma obrigação dentro da nossa semana.
Vocês viram aí alguns irmãos servindo com a camisa linda, escrito voluntários, com crachá. Gente que ama servir. Temos entendido que servir é melhor do que ser servido, e é verdade. Mas somente quando estamos com o coração certo. Repletos do oxigênio de Deus, porque senão vira mais uma obrigação. Uma obrigação no domingo, no dia de descanso para muitos. Mas quando entendemos o que de fato é servir, vira uma alegria. É uma satisfação, é uma bênção. Somos extremamente recompensados de muitas maneiras. E talvez você esteja hoje aqui, diante da sua vida, das suas lutas, que são muitas, iguais às minhas. Talvez você esteja aqui achando que o seu problema seja falta de, vontade de viver, falta de força. E pode ser apenas falta de lembrança. Falta de olhar para a vida, olhar para aquilo que Deus já fez. E ter mais uma vez o seu gás renovado, ao lembrar de onde Deus te tirou. Daquilo que Ele fez na sua vida, na vida da sua família. Do testemunho que um dia você pôde ter dado em algum lugar. Ontem eu estava lá no aniversário da minha tia, 90 anos, Lúcida. Muitos pastores lá na casa dela. E ela que deu uma palavra no final lá, maravilhosa. Mas antes de começar, a festa em si, teve uma festa mais importante, que foi um culto. Ela mora num sítio, tem uma capela. E foi um culto maravilhoso. E assim, eu fico imaginando ela com 90 anos, ver os netos tocando e ministrando louvor. Depois o filho mais velho dela deu a palavra. E foi assim, maravilhoso. E na mensagem, falando de fé, porque ela é uma mulher de fé, esse meu primo mais velho que deu a palavra lá, o Sérgio, ele lembrou de algo assim, ou lembrou de vários fatos, na caminhada da família, da vida, da família da minha tia lá, dela, do marido, dos 4 filhos, lembrando o que Deus fez. Da onde Deus os tirou, e como aquilo é gás para eles, o quanto aquilo é oxigênio para eles, e quanto foi para mim, para a minha vida, para a Renata. Eu saí de lá e falei, cara, como eu fui abençoado, em ouvir esse testemunho maravilhoso. Talvez o que falte hoje, para que você abra os seus pulmões, saia da sua boca um louvor a Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis, é lembrar daquilo que o Senhor já fez na sua vida, de onde Ele te tirou, daquilo que Ele já mudou, daquilo que Ele transformou. É sair dessa postura de ficar olhando só para si, só para o problema, e olhar para Deus. Ver a grandeza e a beleza de Deus. Isso nos faz ter uma resposta de adoração. Quem esquece da grandeza de Deus e da sua graça começa a respirar ansiedade. A vida é marreta, sabemos disso. Talvez você esteja aqui hoje passando por um momento muito difícil no seu casamento. E essa seja a realidade, a sua realidade. E Deus é suficiente para ela. Mas está sendo muito difícil. Talvez você esteja aqui hoje passando um momento muito difícil na sua paternidade, na sua maternidade, na sua vida profissional. E em tantas outras áreas. E esquecer a grandeza de Deus, esquecer da sua graça, só vai te fazer viver esse momento com mais ansiedade. Sem o oxigênio que vem de Deus e até mesmo perdido, confuso. Falando aquilo que não devia, pensando aquilo que não devia. Agindo de maneira que você com certeza não deveria agir. Quem esquece da grandeza de Deus e da sua graça começa a respirar ansiedade. Em terceiro lugar, nesse movimento de adoração que nos dá o gás que vem de Deus, para esse ano, para a vida, para o amanhã, para o depois de amanhã, nós devemos entender que todo o nosso ser deve se envolver com esse movimento de adoração. Interessante que aqui o salmista elenca vários instrumentos. Os instrumentos aparecem em abundância.
E isso não quer dizer que ele está falando apenas de estilo musical, não, ele está falando sobre totalidade. Olha aqui, louve ao som de trombeta, lira, harpa, tamborins, danças, instrumentos de cordas e flautas, símbolos sonoros, símbolos ressonantes. O Salmo está dizendo: louve com a mente, louve com as suas emoções, louve com o seu corpo, louve em comunidade, porque somos muitos. Tudo foi criado para o louvor de Deus. Tudo foi criado para o louvor de Deus. E por mais que a vida seja marreta, e por mais que você esteja como eu estou, muitas vezes passando por momentos difíceis, nós somos instados, convocados, convidados, chamados a viver uma vida de adoração a Deus, a parar de olhar apenas para os nossos problemas e olhar para quem Deus é, olhar para aquilo que Deus já fez, na esperança que Ele continuará fazendo. Isso é gás para o nosso coração. Isso é oxigênio para a nossa vida. Calvino dizia que o coração é uma fábrica de ídolos. Quando nos perdemos na nossa própria vida, criamos ídolos e tiramos Deus do lugar que é dele. Ao mesmo tempo que uma adoração consciente, como está ali no último item, quando mesmo diante de circunstâncias já adversas, adoramos a Deus, não porque Ele trouxe a solução naquele momento, mas por saber quem Ele é, e aquilo que Ele já fez, e aquilo que Ele continuará fazendo. Essa adoração desmonta os ídolos silenciosamente. É incrível, queridos, e nessa caminhada de mais de 30 anos de conversão, como foi abençoador para mim, como foi... Sabe, momentos assim de muita graça de Deus, conhecer pessoas que mesmo diante de lutas enormes, louvavam ao Senhor, confiavam em Deus, descansavam em Deus, abriam as suas bocas adorando a Deus. Ontem lá na pregação desse primo, ele falou coisas assim que todo mundo já sabia, quem estava ali, era família, amigos mais perto assim. Essa minha tia lutou muito. Lutou com um marido adúltero durante muitos anos, décadas, com filhos viciados, durante muitos anos, louvando, adorando, orando, tendo fé. Lembre-se, a adoração não termina quando o culto acaba. Não. A adoração vai com a gente, a oração faz parte da nossa vida com Deus. A oração pode ser sim no altar do seu escritório, pode ser sim no altar da sua casa, pode ser sim, por mais difícil que seja para mim e para muitos aqui, no trânsito. É uma postura, é uma vida inteira, de maneira intencional, ganhando uma nova atmosfera. É a gente lembrando que existe Deus, que todo lugar, seja no santuário, seja no seu magnífico firmamento, Deus é digno de louvor. É digno de louvor por aquilo que Ele é, por quem Ele é digno de louvor por aquilo que Ele já fez, é digno de louvor pela certeza que Ele continuará fazendo, com tudo que temos, com todos os instrumentos, com todo o fôlego. Diz aqui o verso 6, tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Adoração não é um momento. Adoração é o ar que todo cristão deve respirar. E isso precisa fazer parte da nossa realidade. É difícil? Muito. Muito. Tem horas que você não quer falar glória a Deus. Tem horas que você não quer louvar a Deus. Eu sei, isso acontece comigo. Mas o Espírito Santo é suficiente para mudar as nossas vidas, para nos lembrar a quem é digno de louvor. Em quarto lugar, o fôlego que necessitamos vem de Deus, pertence a Deus. O verso 6 diz, tudo que tem vida louve ao Senhor, aleluia.
O salmo termina lá em cima, lá em cima. O fôlego pertence a Deus, o gás vem de Deus. É Ele que nos renova a cada manhã. Logo, cada respiração é um convite a louvarmos a Deus. Não é maluquice, não é religiosidade, é uma vida de comunhão com aquele que é digno do nosso louvor. Talvez você esteja adorando tantas coisas. O dinheiro, a aprovação social, o controle das coisas, o sucesso. Mas só uma adoração te devolve vida. É a adoração a Deus. É o louvor a Deus. Talvez aqui até você tenha vindo aqui hoje extremamente cansado ou cansada espiritualmente, sem alegria, vivendo na sua própria força e vivendo sem oxigênio, confusa. E a partir desse texto, a partir desse movimento que precisamos entender, mais do que entender, precisa ganhar o nosso coração e precisamos viver uma vida de adoração a Deus, de louvor a Deus, a despeito das circunstâncias. O que Deus te chama, em primeiro lugar, não é para produzir nada. O que Deus te chama, em primeiro lugar, é para respirar. Para respirar do fôlego que vem dEle. Ele é o Deus que dá fôlego. Estamos aqui porque hoje pela manhã acordamos, respiramos e estamos aqui. Estamos aqui. Lembrando, queridos, que algo poderoso aconteceu na história e você precisa lembrar sempre disso. Cristo um dia ficou sem fôlego. Na cruz, o verdadeiro adorador foi silenciado. O louvor, o perfeito louvor, foi interrompido. Sabe por quê? Para que os pecadores voltassem a respirar diante de Deus. Isso é lindo demais, é poderoso demais. Para que os pecadores pudessem respirar diante de Deus. Agora, a nossa adoração não é uma tentativa de alcançar a Deus, não. Ele veio, Ele pisou o chão dessa terra, Ele morreu na cruz por nós. E porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, nós hoje podemos adorar a Deus. A nossa adoração, o nosso louvor é uma resposta a quem já nos alcançou. Um dia Cristo ficou sem fôlego para que tivéssemos um novo fôlego em resposta a quem Deus é, ao que Deus fez e a certeza que Ele continuará fazendo e por isso o adoramos. Isso é lindo demais. Jesus perdeu o fôlego na cruz para que a sua igreja voltasse a respirar louvor. Talvez você, nesse início de ano, nesse ainda início de ano, ache que deva se valer de algumas estratégias, ou de novas estratégias para ter um gás novo em 2026. Mas o que de fato você precisa é que os seus pulmões espirituais sejam repletos do oxigênio que vem do alto. O gás de Deus. O gás que te faz adorá-lo por quem Ele é. O gás que te faz lembrar dos seus grandes feitos. O gás que te faz viver em perfeito louvor, mesmo sendo falho e diante de tantas lutas. Por fim, queridos, uma vida que adora conscientemente, uma vida que entende que foi criado para que Deus seja glorificado e faz disso o seu primeiro objetivo, não se perde da ansiedade, não se perde ou vive a partir de modismos, não depende de emoções passageiras, vive consciente de quem Deus é, do que Ele fez e do que Ele é digno. Porque essa vida aprendeu a respirar de Deus. Fique de pé. Eu queria chamar a banda à frente. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Um convite mesmo diante das suas lutas.
Um convite mesmo diante daquilo que tem te incomodado, tem tirado o teu fôlego, tem roubado o seu sono, as suas noites. Um convite diante da confusão que você se encontra em uma ou até em mais áreas da sua vida. Eu quero te convidar a respirar o ar que vem de Deus nessa manhã para a sua vida. Eu quero te convidar a lembrar da graça de Deus real, presente, que para muitos aqui um dia o alcançou, já o alcançou, mas para que alguns hoje se torne uma realidade. Eu quero te convidar a deixar de olhar para os seus problemas, para as suas confusões, para as suas lutas, não numa atitude de alienação, muito pelo contrário, mas eu quero te convidar a olhar para Deus, acima de tudo isso, como aquele que é soberano, como aquele que é aquele que rege a história, a sua história, como aquele que é suficiente para mudar o seu coração, mudar as circunstâncias, e por isso digno do seu louvor. Eu quero te convidar a, com todo o seu fôlego, toda a sua consciência, mesmo diante das suas lutas, a louvar a Deus nessa manhã. E ao louvar a Deus, eu creio que o Espírito Santo, que está nesse lugar, é capaz de encher os pulmões da sua existência com oxigênio, com gás que vem daquele que criou e sustenta todas as coisas, daquele que te ama tanto, 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 que um dia enviou o seu Filho para morrer numa cruz por você, aquele que venceu a morte e que um dia voltará. Vamos adorar a Deus com todo o nosso fôlego, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, porque Ele é digno, Ele merece, Ele está aqui. Ele é aquele que fez grandes coisas nas nossas vidas e continuará fazendo, mesmo sendo quem nós somos. Ele é suficiente.